Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Hoje, gente, eu quero gravar um vídeo de rotina, um vlog, mostrando para vocês aqui minha rotina aqui na roça, nesse ano de 2023, que tá bem puxada, muita coisa para fazer e nem sempre dá tempo de estar gravando assim o dia. Mas hoje eu vou fazer uma força de gravar o dia todo, né, as coisas que a gente vai fazer. Hoje é quarta-feira, nem todos os dias são iguais aqui, sempre tem um dia uma coisa, outro dia outra. Hoje mesmo o Laureano foi levar os meninos para a escola, é rapidinho, é bem pertinho da cidade. Foi levar os meninos para a escola, porque ele já ia aproveitar para entregar umas verduras lá na cooperativa. Então ele já aproveita, já leva as crianças, entrega na cooperativa e já volta correndo, porque tem muita coisa para fazer aqui na roça. Aí, se der tempo, eu busco as crianças. Se não der, ele volta lá para buscar rapidinho, que é bem perto da cidade. Então, bora começar nosso dia hoje aqui, gente. Vou debulhar uns milho aqui, gente. Trata minhas galinhas com os milho mesmo aqui do sítio. E uso também ração. Haja milho pra galinha, viu? Isso aqui é o serviço da Giovana e do Gustavo. Mas hoje, como eles estão pra escola, vamos debulhar aqui que nós vamos tratar das galinhas daqui a pouco. Aqui, gente, tem mais bicho que gosta de milho. Que não pode ver eu debulhando milho. Olha só lá, ó. Ó. Fica aqui na grama, ó. Pode ver milho. Tô levando os milho delas. Já me viu chegando, olha como é que já tá ali, o alvoroço. Fiz um galinheiro novo, gente, para elas, mas como eu plantei grama, vai demorar um pouquinho para eu poder colocar elas lá dentro. Mas logo, logo eu vou mostrar para vocês como que ficou o galinheiro. Pessoal, tá bem cedinho ainda. Laureano já levou as crianças para a escola, já voltou. E agora nós vamos plantar umas mudinhas de repolho. Nós temos bastante muda que fizemos e bastante terra arada preparada para plantar. Laureano arou essa terra aqui, inclusive bem cedinho que ele arou, antes de ir. E tem muita terra aqui, gente, já preparada para plantar. A partir de agora que a gente começa a plantar mesmo as coisas, porque tempinho assim já começa a refrescar, vocês estão vendo que tá nublado. Então nós vamos aproveitar para plantar nossas mudinhas agora cedo. Bora lá. Aqui, pessoal, ó, bastante mudinha para poder plantar. Aqui, essas mudinhas aqui, gente, é de couve-flor, tem de alface. Olha o tanto de muda de repolho. Essas mudinhas aqui tem mais ou menos uns 15 dias. Tá aqui na sementeira. Olha só como que tá saindo bem, as raizinhas já tá pedindo terra aqui, ó. Esse é o ponto exato que a gente tem que passar pro chão, gente. Pessoal, aqui já temos alguns repolhos aqui plantados, já grandinho. Aí pra lá, gente, nós vamos plantar mais repolho. Vai ficar um quadro bem grande de repolho. Tem laranja aqui no meio, gente, já produzindo laranja. Isso aqui, pessoal, é uma carreira de brócolis. Aproveitar aqui o espaço, ó. Pelo menos uns brócolis pra gente comer tem. Pessoal, aqui vamos aproveitar que a laranja está nova ainda, aproveitar o espaçamento aqui que é longo, aí a gente vai cultivando o repolho no meio. Estamos plantando um repolho da Feltrin, nome de Suki. É um experimento pra gente, nunca plantei dele. Aí alguns produtores que são amigos meus falaram que é bom. Aí vamos experimentar, vamos plantar para ver. Que o agricultor só sabe o resultado da lavoura depois que planta. Uns falam, ah, é bom, outros falam, é ruim. Só que talvez é bom para uma terra, para um determinado clima, e para outro não. Então a gente só sabe mesmo depois que planta.
Inclusive, gente, aqui já tá pronto os bercinhos pra gente plantar. Laureana adubou aqui, já irrigou hoje. Depois de plantar, gente, essa terra é tudo de repolho. Nós vamos abrir essas bailarinas. Vamos irrigar, deixar bem molhado, bem fresquinho aí. Olha só, pessoal. Tanto de laranja nesse pé. Bastante pé de laranja. Aí nós plantamos assim, as carreiras entre meio os pés de laranja. Vamos ali abrir agora, para poder irrigar aqui nossos repolhos. Agora eu vou pegar umas verduras para o meu almoço, gente. O sol tá começando a aparecer. Tomara que comece a dar uma refrescada para nós. Precisando de dar uma boa chuvada. O tempo já tá bem seco. Porque é muito quente. Essa região aqui nossa é quente pra caramba. Vou pegar aqui umas couve. Vou pegar também umas abóbora. Aqui, pessoal. Tem umas couvezinhas aqui. Dá para comer, né? E dá para tirar para as galinhas. Pra cá a terra tá arada, gente. Amendoim plantado, carreirinha de amendoim aqui, ó. Pequenininho amendoim. E ali as nossas uvas. Quem sabe, final do ano a gente colhe uva aí, né, gente? Abóbora aqui. Vamos procurar abóbora. Olha só. Tem uma, duas. Aqui tem outra grande. Olha o tamanho das folhas. Deve ter abóbora escondida aí, gente. Aí pra cá, gente, tem uma abóbora que deu gigante. Só que eu vou deixar ela pra semente. Deve estar pesando aí pelo menos uns 15 quilos. Olha o tamanho da minha mão aqui, gente. Só na beiradinha dela aqui. Tem uma abóbora. Amendoim tem espalhado para todo lado. Deixa eu ver se tem amendoim aqui. Aí, ó. Resolvi tirar esse cacho de coco aqui, gente. Esse coco aqui tá seco já. Bem seco. Vou fazer um bolo com esse coco. É isso. Vou pegar essa faquinha e ver se eu corto. Pessoal, é correria mesmo para poder fazer almoço, para dar tempo aí na hora que os meninos chegarem de almoçar. Durante a semana, gente, é muita correria. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui até a noite, viu, pessoal? Até as nossas últimas coisas que a gente vai fazer, que é os meninos lá na natação. Vou mostrar para vocês hoje também. Preparei aqui para poder colocar fogo no fogão. Não é todo dia que eu cozinho nele não, gente, porque como eu falei, é muita correria mesmo. Então, eu cozinho muito mesmo no final de semana, porque eu tenho tempo e tal, asso umas coisas aqui. Durante a semana, só no dia que eu tenho um pouquinho mais de tempo mesmo. No mais, é muita correria. Aí eu acendo, gente, eu uso assim, casca de madeira, uso as palhas e vou acendendo, tentando acender. Esse fogão não tem muito segredo não, gente, ele puxa muito rápido. Muito fácil. Palha de milho pega fogo muito fácil, gente. Ó,
Daqui a pouco as cascas também pegam fogo. Vou fechar aqui pra afinar assim lá pela chaminé. Agora, gente, o fogão, ó, começando já a esquentar. Pra lá não dá nem pra pôr a mão. Pessoal que sempre me pergunta a respeito do fogão a lenha, gente, eu comecei esse canal falando de fogão a lenha. Então, eu tenho mais ou menos uns 14 a 15 vídeos só sobre fogão a lenha. Abri aqui, mostrei como é que é. Mas em breve eu vou mostrar pra vocês mais alguma coisa a respeito desse fogão. Muito bom, gente. Esquenta. Aí eu uso ele aqui como se fosse um fogão cooktop, né? Só abre ali de vez em quando, que ali aquela boca mais é pra limpar mesmo ele. E eu abro ali porque, dependendo da panela, eu gosto de colocar ali o que eu vou cozinhar mesmo, que precisa de muito fogo mesmo. Um doce, por exemplo. Aí eu abro ali. Mas demais eu não abro, não. E aqui, ó, não esquenta, ó. Pra cá já é frio, só na chapa mesmo. Vamos fazer umas coisas de abóbora hoje, gente. Deixa eu ver o que eu faço aqui com essa abóbora. Fazer bem corrido mesmo, porque daqui a pouco, hora de buscar os meninos na escola. Vamos que vamos. Depois de lavar a abóbora, gente, vocês percebem aqui que é uma abóbora verdinha. Até tá machucada aqui, que ela é verdinha. Ela fica madura também, uma abóbora pescoço. Não sei exatamente qual que é o nome dela. E eu vou cortar ela fatiada para poder dar uma murchada nela. E para poder fazer um assado bem gostoso de abóbora. Vou partir assim. Essa parte eu vou usar para outra coisa. Agora, gente, que eu tô com a abóbora fatiada aqui, eu vou murchar ela aqui na assadeira, né? Vou jogar aqui um fio de azeite e vou colocar as minhas abóboras aqui. Por cima delas também vai um fio de azeite. E eu vou colocar no forno, gente, só pra ela murchar mesmo. Enquanto a minha abóbora, gente, dá uma murchadinha, vou fazer aqui o recheio para colocar na minha abóbora. Vou usar aqui, gente, creme cheese. Não tem uma medida exata, gente, porque isso aqui não tem muito segredo, não. É só fazer a misturinha mesmo para rechear. Aí a gente coloca temperinho a gosto. Isso aqui é chimichurri, bastante cebolinha. Vou começar a dar uma misturadinha aqui. E vou colocar um ovo aqui. Isso aqui é molho de tomate, gente. Agora, com as nossas abobrinhas assim, pessoal, vou colocar um pouco do recheio aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Meus meninos, gente, não são muito chegados em abóbora, não. Sempre larga no prato. Mas se eles acham que isso aqui eles não vão comer, lógico que vai comer, nem sabe que é abóbora. Agora eu vou colocar mais um pouco de molho de tomate por cima. Agora, gente, vou acelerar aqui para fazer o almoço. Vou usar essas partes aqui, gente, para fazer a abóbora assim, ó, batidinha.
Olha, gente, terminei o almoço. Só esperar os meninos chegarem da escola. Cheirando demais aqui, viu, gente? Olha só, nós fizemos aqui comidinha pronta. Vocês sempre me perguntam se esse fogão dá pra cozinhar com qualquer tipo de panela. Dá sim, gente, ó. Dá pra cozinhar. Eu tenho bastante panela de barro também, mas é porque eu gosto, dependendo daquilo que eu for cozinhar, eu gosto de fazer na panela de barro. Mas qualquer panela dá certo. Aí o arroz, feijão, aqui a nossa abóbora também. Aí aqui tem salada de alface com couve, espremi um limão, azeite também. Peixe frito, esse peixe aqui é do mar. Agora, gente, os meninos estão quase chegando da escola, daqui a pouquinho a gente vai almoçar. Almoço? É seu. Papai do céu. Amém. O que é que o Gugu aprendeu hoje na escola? Só, né? Chegou, né? Escrever? E as letras? Tá aprendendo a contar também, Gu? É. E GG, o que ela aprendeu na escola hoje? Hã? Você brincou na escola? Sim. Fala pro povo que você brincou. É? Ó, dá tchau, dá tchau. Esse aqui é pra você beber. Esse aqui é pra você levar pro papai, viu? Tá bom? Você sabe esse pouco para papai? Aqui vamos plantar couve-flor, Gugu. Papai tá pondo na irrigação. É. Ah, duro, ó. Dá um pedaço de coco? Vai, aí, ó. Dá um coco? Tá aí, ó. Pessoal, terminei de tirar ali a minha polpa do coco, gente. Tem bastante coco ali ainda assim, ó. E agora nós vamos fazer bolo de cocada pro nosso café. Vamos fazer bem rapidinho, que tem muita coisa pra fazer hoje nesse dia. Nós ainda vamos pra cidade, viu, gente? Ainda vou levar os meninos lá pra natação. E agora, gente, bora fazer o nosso bolo de cocada, que é super delicioso. Primeiro, gente, eu vou extrair aqui um pouco de leite de coco, porque eu preciso para poder fazer esse bolo. Já que eu já tenho coco, por que não eu mesmo fazer meu leite de coco, né? Então eu vou colocar um pouco de coco aqui. Eu não preciso de tanto coco pro bolo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Coloco o coco ali, vou colocar um pouquinho de água o suficiente para bater. E a gente vai bater bem ali, para poder extrair o leite de coco aqui.
Depois de bater bem, gente, vamos coar aqui num paninho de prata aqui limpo. E o bagacinho do coco aqui, gente, a gente pode congelar ou então tá usando aí para poder fazer várias receitas depois com coco, tá? Só fazer isso aqui, ó. Aí tá prontinho, gente, aqui, ó. Meu leite de coco sequinho. Eu tô usando aqui, gente, inclusive um paninho de prato aqui novinho, que foi a Maria Joana que me enviou, gente. É uma senhora de 83 anos que fez esses paninhos de prato, ó. Tenho vários dele. Abração pra você, Maria. Ela é lá de Uberlândia e me enviou um tanto de pano de prato. Agora, gente, pra untar a minha forma do meu bolo, eu vou fazer uma calda tipo de pudim, uma calda de caramelo. E pra isso eu vou usar aqui 1,5 xícaras de açúcar. Esse açúcar aqui tá escuro porque é o demerara. 1,5 xícaras de açúcar e 1 xícara de água. Só que a xícara de água eu vou colocar só depois que isso aqui começar a virar um caramelo que derreter. Gente, olha só, já tá no ponto, não posso deixar passar disso aqui, porque senão vai amargar. Então, nesse momento, eu coloco aqui 1 xícara de água e vamos deixar ferver. Agora, gente, vou colocar minha calda aqui, reservar aqui no cantinho pra ela mornar. Já ralei um pouco de coco aqui, pessoal, ralado grosso, deixar reservado aqui. E eu vou começar a preparar a massa do bolo aqui. Coloco aqui 3 colheres de manteiga. Pode ser margarina também, mas eu prefiro usar manteiga. 1 xícara, aqui não tem nenhuma xícara, ó. Vou usar menos açúcar, viu? Açúcar demerara, porque eu não quero colocar muito açúcar, não. Vamos misturar assim, gente. Pra misturar, ficar bem misturadinho. Depois de misturar bem, vamos medir aqui, gente, 200 ml de leite de coco. Olha, parece que eu até calculei aqui, ó. 200 ml e vamos colocar aqui junto. Agora eu vou colocar aqui aproximadamente 1,5 xícara de farinha de trigo. Até formar uma massa grossinha, viu, gente? Vai depender da farinha de trigo, porque tem algumas, gente, que puxa mais líquido, outras não. Nesse ponto aqui, gente, vou colocar 1 colher de fermento para bolo. Vamos misturar. Já já a gente vai colocar a nossa forma. Vou usar essa forma aqui, pessoal. Vou colocar a minha calda de caramelo aqui por baixo. E a gente vai colocar o coco. Vai ficar tipo parecendo uma cocada, um quebra-queixo. O coco aqui tá ralado grosso. Vamos despejar aqui, não tem quantidade não, viu? É cobrir isso aqui bem. Agora a gente vai colocar no forno que tá pré-aquecido, viu, pessoal? Vamos brincar. Vamos tomar café. Nós vamos lanchar. Vamos fazer equação do Gugu? Não, é. Vai. Suquinho. Gugu. Delícia. Você também quer? Não. Aqui. Como é bom. Fala com o papai que você vai nadar daqui a pouco. É bom. O Hugo vai nadar? Papai. Você também vai nadar? Tá Gostoso? É. Tô corrigendo. Ah, pro povo tá gostoso? Ô, pô. Tô boa. Vamos comer que daqui a pouco nós vamos pra rua. Né, Gu? Onde você tá indo? Nadar?
Entra. Alô, oi lá. Vem aí, ó. Boa. Bora pra piscina, povo! Vocês estão animados? Tá todo mundo animado? Então daqui a pouco, gente, vocês vão ver esses meninos como é que eles estão nadando. Pessoal, chegamos na cidade. Giovana chegou dormindo, né, Gê? Você tá animada, Gê? Chegou dormindo. Ó, Gugu. Vamos nadar, Gu? Então vamos lá, gente. Vou tentar gravar pra vocês alguma ceninha deles nadando lá. Daqui a pouco vocês vão ver. Devagar, Giovana. Você cai, Giovana. Gente, agora à noitinha, nós chegamos em casa, os meninos já jantou, já tomou banhozinho, né, Gu? Né, Gê? Já chegamos da natação logo, já tomamos um banho, jantamos, né? Agora nós vamos contar historinha, pessoal, pra dormir. Tem vezes que eu conto a historinha, tem vezes que o Laureano conta, mas hoje ele já tá cansado, já tá logo deitado lá, né, Gê? Vamos contar a historinha agora? Vamos. Mas antes vamos mandar um abraço pro pessoal que assistiu a gente até agora. E o abraço de hoje vai pra Letícia, a Lara e a Érica de Anápolis, Goiás. Vai dar um tchauzinho pra esse povo. Pro Jonatas e família lá de Goiás também. Também pra Maria de Lourdes e o Guilherme de São Paulo. Pra Rosa e pra neta Gabriele de Minas Gerais. E também para Maria José daqui de Novo Otônio. Um abração para vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho. Chega pra cá, chega pra cá. Vem cá. Vamos dar tchau ao povo aqui para nós contar essa historinha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Joga beijo. Cadê o beijo? Qual a historinha que o Gugu quer escutar? Qual você quer escutar? Viu? Vamos ver aqui, vamos escolher. Vamos escolher a historinha de Jesus? Quem que é esse aqui?
ia voltar e levar papai, mamãe, Gugu, GG e todo mundo morar lá no céu, não é? Você quer morar lá no céu com Jesus? Sim! E você, Gugu? Sim? Você quer morar lá no céu com Jesus? Então vamos agradecer Jesus e vamos ser obedientes, né?